Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Essa é a nossa aula que acontece toda quinta-feira às 19 horas para donos de sorveteria. Se você caiu de paraquedas, como eu vi aqui que tem muita gente nova, eu sou a Dalília, do Casal do Sorvete, e a gente cria conteúdo nas redes sociais para ajudar donos de sorveteria. E além de ajudar nas redes sociais, a gente também vive na prática todos os dias. A gente tem a nossa sorveteria já faz mais de 11 anos. E a gente, né, com o resultado que a gente tem no físico, né, o pessoal vinha pedindo consultoria, mentoria, curso, não sei o que, e a gente decidiu abranger também para as redes sociais. E essa aula, especificamente, é uma aula gratuita que a gente faz para ajudar os donos de sorveteria. Toda semana, quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado juntinho aqui com vocês, para ajudar vocês também. Então, é uma aula gratuita, exclusiva para vocês. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Tira um tempinho aí, larga a sorveteria um pouquinho aí de canto, foca aqui, porque quem perde um pouco, perde muito, entendeu? Então, ó, por ser uma aula gratuita e exclusiva para vocês, eu quero que vocês estejam aqui presentes no chat, comentando comigo, já compartilha nos grupos de outro sorveteiro também. Então, bora levar mais conhecimento pro pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema que muito sorveteiro talvez não tem, pense em colocar, e às vezes não tem medo de colocar, né? E que é o self-service. Então, hoje, especificamente nessa aula, eu vou falar para vocês o que colocar no self-service para ter mais lucro na sorveteria. Que é uma coisa que o pessoal pergunta muito no meu Instagram, principalmente quando eu posto conteúdo lá que parece um pouquinho do meu self-service, eles falam muito, o que eu uso, tal. Então, se você tem dificuldade de saber o que colocar no self-service, como organizar de forma estratégica, se você, né, pretende trabalhar com self-service, ainda está perdido, então essa aula é para você, entendeu? E uma coisa que eu escuto muito, Dalília, vale a pena ter self-service na sorveteria? Para mim vai funcionar, e eu vou falar para vocês que na maioria dos sorveteiros vale muito a pena. Para mim, né, está valendo muito a pena, porque hoje o self-service é um produto leão da minha sorveteria, que dá muito lucro mesmo. Lógico que eu tive que ajustar vários pontos, né, para ele ser um self-service lucrativo de verdade. Principalmente, alguns pontos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. E saiba, se você for um mentorado meu, eu vou te estimular a colocar o self-service, porque dá muito lucro, dependendo da maneira que você trabalha aí na sua sorveteria. Lógico que a gente tem que analisar público, tem que analisar o seu tipo de sorvete, mas é uma coisa que dá muito resultado. A gente vê da água para o vinho um faturamento subir só de algumas mudanças ali no self-service, principalmente a precificação, que é o ponto que eu vou falar aqui com vocês. Muitos sorveteiros, eles não conseguem ter um self-service lucrativo ou trabalha com self-service, ela não consegue ter um bom resultado justamente por conta disso, por não saber precificar corretamente o seu self-service, porque tem a maneira correta de precificar. Não entende o modelo que vai funcionar mais na sua sorveteria. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer até uma análise aqui de um self-service que eu peguei aleatório ali do Instagram, para mostrar para vocês como vocês podem organizar de forma estratégica para ter mais lucro na sorveteria, tá bom? Outra coisa é escolher produto errado. Muitos sorveteiros, eles dão um tiro no pé justamente por não entender. Não é que não entender. Muitas vezes o sorveteiro, ele quer agir com o seu gosto e com o seu bolso. E não é assim que funciona. Quando a gente trabalha com demanda de clientes, pessoas de gosto diferente, a gente nunca pode agir dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas são diferentes da gente. Às vezes a gente gosta de um produto, às vezes o outro vai gostar de outro produto, e não é igual a gente, entendeu? Então a gente nunca pode precificar nem com o nosso gosto, nem com o nosso bolso, e nem comprar produtos com o nosso gosto. Certo? Lógico que sempre lembrando, né, trabalhar com coisa boa no self-service. Mas um ponto bem importante aqui, que eu quero falar com vocês, é que, às vezes, o sorveteiro, ele quer trabalhar com coisas caras demais no self-service. Só que tem um porém. A precificação dele tá barata demais. Às vezes ele quer trabalhar com uma Nutella de verdade, com creme de leite ninho verdadeiro ali, não que verdadeiro, né, gente, de alta qualidade, uma Nutella de Nutella mesmo, às vezes aqueles leite em pó, ninho, caro, e às vezes eles não estão ganhando para isso, às vezes eles não estão precificando corretamente, aí ele enche o self-service de várias coisas gostosas, balas muito boas, só que não tá ganhando para aquilo, aí ele vende e não vê lucro. Outra coisa, às vezes ele precifica conforme o sorvete, e vocês têm que entender que o preço do sorvete do açaí não é o mesmo preço do complemento. Às vezes o quilo do seu açaí é tipo R$12. Às vezes o quilo da Nutella, vamos supor, às vezes chega até R$40. Então, são preços diferentes, entende? Então, nunca precificar conforme o sorvete, nunca precificar conforme o açaí, tá bom? Porque o preço muda. Às vezes, num complemento seu, você vai pagar mais barato, às vezes um mais caro. Então, tem que ter esse balanço ali no self-service, entende? Então, às vezes, tem muitas caldas que dão muito lucro e umas que não dão lucro. E você acaba precificando de forma
errada, tá bom? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma coisa muito importante também que tem que levar em consideração para quem tem self-service. Muitas das vezes, o self-service, o sorveteiro vende ali o self-service no mês inteiro e não consegue o fechamento da conta, que é no final do mês não vê lucro, não vê retorno. Justamente por quê? Porque nem é, às vezes, a precificação em si. A precificação, lógico, é o primeiro passo para você ter realmente lucro na sorveteria. Mas é mais de você ter um sorvete estruturado para o self-service. Quem aí sabia, ou sabe, né, que para trabalhar com self-service tem que ser um sorvete mais pesado. Aí o que acontece? Às vezes o sorveteiro, ele não sabe fazer essa análise dentro da sorveteria. Não sabe fazer ali essa visão. Deixa eu só baixar aqui que tá me atrapalhando. Um áudiozinho ligado. Às vezes o sorveteiro ele trabalha com um sorvete de fornecedor e não consegue fazer essa análise. Então tem o preço correto, o peso correto para você trabalhar no self-service. Lógico que a gente sempre tem que dar prioridade a sorvete mais pesado. Por quê, pessoal? Porque se o seu sorvete é muito leve, você tem que ter uma alta demanda de gente entrando na sua sorveteria se servindo o tempo todo, porque é muito leve. Aí você tem que vender demais para ter um bom retorno ali no final do mês. Entende? Então, se você é fabricante, você consegue reajustar ali o balanceamento para ser um sorvete mais pesado. Tanto o sorvete como o açaí. Mas se caso você for um revendedor, você tem que saber analisar muito bem o produto que você está trabalhando. Porque, às vezes, uma caixa de 10 litros vai pesar, tipo, 3,5 kg, ou até menos de 4 quilos. Aí, o que acontece? Tem que vender um fluxo muito grande de pessoas se servindo, e, às vezes, ele acaba pegando um sorvete, aí lota de complemento e acaba não dando um bom retorno para você. Então, um produto ideal, um sorvete ideal para você trabalhar no self-service é um sorvete mais denso, mais pesado. Lógico que para pote não funciona, gente. Às vezes, muitas das vezes é prejuízo ter um sorvete pesado no pote, mas ter uma calda balanceada, correta, pesada para o self-service faz muita diferença. Por quê? Porque às vezes seu cliente pega ali uma ou duas bolinhas de sorvete, mas dá um baita peso na balança. E às vezes com um sorvete mais leve, arenoso, cremoso, ali muito, muito espumoso, não dá esse resultado. Às vezes ele enche o prato e dá aquele volumão, mas na hora de pesar na balança não dá um bom retorno. Então, para quem trabalha com sorvete de fornecedor, se atente ao peso da caixa que você está comprando, tanto no açaí quanto na caixa de sorvete, tá bom? Esse é um ponto muito importante aí. Porque, gente, tem fabricante aqui? Comenta aqui. Para quem fabrica, gente, e se vocês estão pegando de fornecedor, o fabricante ele consegue regular ali a densidade do sorvete a hora que sai da máquina. Então, tem como ele ponhar um monte de ar na sua calda, na sua caixa, para ficar mais leve. Quando a pessoa Por isso que tem que sempre avaliar, né, gente? Tem que saber olhar isso, entende? Porque tem a norma lá de segurança que o pessoal pede, o mínimo, né? Para 1 litro, para vocês terem ideia, o mínimo é 500 gramas. Então, vocês têm que fazer o cálculo aí de quanto está saindo, entendeu? Se não está saindo de forma correta, se não está saindo muito leve, vocês têm que procurar outro fornecedor, que é o que a gente indica também. Ou fabricar o próprio sorvete. Aí você consegue ter esse controle mais assertivo aí dentro da sorveteria. Só que às vezes acontece isso. Vende, tem um volumão de clientes se servindo, mas no final do mês não dá retorno, porque acaba saindo muita caixa, gastando muito, mas não vê o retorno, justamente por conta do peso que está influenciando você ter um bom resultado na sorveteria, tá bom? Sorvete leve é bom para fazer outros tipos de produto. Pote, moreninha, quando vai fazer na sorveteria, mas para o self-service tem que ser um sorvete mais pesadinho, mais denso. Por quê? Porque o cliente vai se servir e vai pesar mais na balança. E você já ganha muito mais do que se fosse um sorvetinho leve, tá bom? Então, se for trabalhar com um sorvete de fornecedor, se atentar a isso, beleza? Outra coisa, pessoal, vamos supor, você pega um sorvete de fornecedor, ele é mais leve, ele é mais espumoso, aí você quer trabalhar, precificar conforme os seus concorrentes. Isso não funciona, tá, pessoal? Precificar conforme o concorrente, isso não funciona, não dá certo. Mas o meu concorrente tem a sorveteria, ele vende a R$ 59,90, o outro vende a R$ 69,90. Vou colocar o meu R$ 39,90. Aí não dá certo, tá? Não dá certo, só não funciona, tá bom? Então, se atentem a isso, tá? Pesquise certinho. Quando for, pese essa caixa, realmente se vai dar lucro para a sorveteria, faça a precificação baseada nos complementos, aí também nos sorvetes e açaí da sua sorveteria. E uma coisa que a gente preza muito, pessoal, se vocês for fazer os cálculos aí, dependendo do açaí,
ele sai bem mais acessível para trabalhar no buffet do que o próprio sorvete. E muita gente acha que o sorvete dá mais lucro. Aí principalmente os mentorados, quando a gente vai sentar e precificar certinho, eles veem, tipo, o açaí, ele dá muito lucro, dependendo do quanto você paga aí na sua sorveteria. Ele dá mais lucro no self-service e ele é mais pesado também. Então, ele dá um bom retorno ali para trabalhar na sorveteria. Então, o que eu falo para vocês em questão de self-service, de sorvete, vocês se atentar ao peso da caixa que vocês estão comprando. Não comprem sorvete espumoso, sorvete que tá muito airado, porque não vai funcionar. E lógico que um sorvete ruim também não funciona, né, gente? O pessoal compra pela qualidade. E quando você compra ali sorvetes que são mais com recheio, vamos supor, abacaxi, que tem pedaços, flocos, pavê, várias, torta alemã, que sai bastante aqui na sorveteria, chocotella, são sabores que vêm em pedaços. E quando vem pedacinho, ele acaba pesando muito mais a caixa. E automaticamente, o cliente se servindo vai pesar mais na balança, tá bom? Então, eu sempre coloco aqui porque aqui a gente tem muita variedade, então eu sempre dou prioridade para mesclar os sabores, para ter mais peso na balança. Lógico que eu não vou exagerar, para não ficar muito doce, para não gastar muito no balde, né? Porque por mais que por peso, a gente não pode ter um exagero também. Então, é tudo pesado, controlado certinho, tá bom? Mas dá um baita retorno. Só de você ajustar esses pontos aí na sua sorveteria, que é o peso do sorvete, e trabalhar ali de forma com sabores mais pesados, vai dar um bom retorno na sua sorveteria. E não precificar também conforme o concorrente, tá bom? Sempre precificar ali o seu self-service de forma estratégica. Uma dica que eu dou para vocês, falando de produto, pessoal, falando de produto. Quando você tem um self-service muito pequeno, mais pequeno, você vai pegar e vai listar ali os top 5 do seu self-service. Já anota aí. Os top 5 que mais saem dos complementos. Os top 5, se você tiver um self-service pequeno, agora se for um grande, uma sorveteria grande, você vai listar 10. Mas se for um self-service pequeno, você vai pegar os top 5 que mais saem da sua sorveteria e você vai ter uma baita cuidado em cima desses complementos. Cuidado com o quê? Com a precificação deles e com a busca de fornecedor mais em conta. Dalília, mas eu tenho medo de trocar. Eu tenho medo. Gente, a gente já trocou aqui o creme de avelã umas 6 vezes, até a gente achar um ideal que o nosso público aceitasse e que a gente tivesse um baita lucro em cima. Então, não tenham medo, tá? Listem aí os complementos, os 5 complementos aí que mais saem na sua sorveteria e fica muito atento em questão de precificação, todos, né? Mas precificação deles e sempre buscar fornecedores mais em conta para vocês ter ali mais lucro, porque os que mais saem, então, consequentemente, tem que ter mais lucro em cima deles, tá bom? Mas eu vejo muito, o pessoal tá trabalhando com pistache, tá não sei o quê. Gente, se o seu preço do seu buffet não comporta um creme de pistache, não coloca. Ou você coloca e vende valor separado, como se fosse um adicional. Porque não adianta você ter um creme que o povo gosta, uma Nutella de verdade, se tá saindo e você tá tendo um lucro. Lógico que tem alguns produtos que vai ficar ali empatado, né? Porque é muito caro. Mas prejuízo vocês não podem ter. E muitas das vezes Nutella, creme de leite ninho, pelos valores, a não ser se você tiver uma sorveteria no centro e tal, pelos valores não funciona. Então tem que tomar esse cuidado na sorveteria. É muito importante. Então vocês listem os complementos e fica muito de olho, tá? Outra coisa também, a rotatividade de sabores. Você ter o self-service, você tem que entender que a pessoa, ela busca coisas diferentes, opções diferentes, porque não faz sentido ela ir lá no self-service e toda vez que ela vai, tem o mesmo sabor. Então, trabalhe também trazendo alguns sabores diferentes. De vez em quando você traz uma novidade, de vez em quando você troca uma caixa, traz um negócio novo, para não ficar sempre a mesma coisa e ficar um negócio chato. Por quê? Porque a gente tá ali na sorveteria, a gente já tá enjoado. Se for pela gente, a gente já tá enjoado dos complementos ali, né? Só que o seu cliente, ele tá vindo ali e às vezes ele quer uma coisa diferente. Nem que ele não pega, mas ele quer saber que tem um negócio diferente. Então, acaba sendo um atrativo para ele vir. Então, trabalhar também com a rotatividade de caixa. Essa semana eu vou colocar uma caixa X, um sabor do mês. Então, faz muita diferença também para trazer os clientes para dentro da sorveteria. Ajuda a divulgar, vender mais. Lógico que tem que estar postando também, tá bom? Essa é uma parte muito importante. E outra coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu trouxe aqui. Vocês estão por aí, né, gente? Manda um joinha. Todo mundo com a câmera fechada. Ai, meu Deus, que tristeza. Deixa eu compartilhar aqui, ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Eu peguei um exemplo aqui de um self-service aleatório. Eu amo analisar self-service, gente. Eu amo, amo, amo. E uma das coisas que a gente faz dentro da mentoria é justamente isso, organizar de forma estratégica o self-service. Só que eu vou dar, umas dicas aqui para vocês de como vocês podem... Vou analisar esse self-service aqui para vocês terem ideia de pontos positivos e pontos negativos, tá? Vou começar pelos pontos positivos.
Primeira coisa, gente, ele tem fruta. Então já é uma baita coisa, porque fruta dá muito lucro no self-service, muito mesmo. Dependendo da região, lógico, né? Mas aqui para nós dá muito lucro. O morango, a banana, o kiwi. Tem vezes que eu pago R$ 8 no quilo do kiwi e a gente vende aqui R$ 59,90. Entendeu? A banana tem vezes que está na promoção aqui, quando tem oferta de mercado, a quarta verde, terça verde de alguns mercados. Eu vou lá, compro a banana, tipo, muito barato, R$ 7 o quilo. Tem vezes que tá, tipo, é barato. Tem vezes que tá 12 e pouquinho, mas é sempre menos de R$ 10 ali, ou R$ 12. Então, é um produto legal para trabalhar no self-service. Banana, kiwi, manga, abacaxi. O abacaxi aqui pesa quase 1 quilo e é R$ 5,99. Então, ó, para vocês verem, e venda R$ 59,90. Depois de, lógico que tem os descartes ali, mas dá muito lucro, tá bom? Então, um ponto positivo aqui para esse self-service em si é ter fruta, tá? Outra coisa, ele tá com as tampinhas abertas. Lógico que aqui entra um tabu muito importante. Em muitos lugares a vigilância não permite. E muitos lugares não pode. Só que aqui a gente trabalha com as tampinhas abertas. Por quê, gente? Porque ele fica mais visual, fica mais atrativo, fica mais chamativo. Lógico que tem certos cuidados que você tem que ter aí na sua sorveteria, que é climatização, detetização em dia. Então tem que ter esses cuidados, sempre estar olhando, sempre estar verificando. Então, alguns lugares é permitido, alguns lugares não pode. O lugar que é permitido, que a vigilância quase não está ali presente, é aconselhado que fique com as tampinhas abertas, principalmente final de semana, que é os dias de mais movimento. Outro ponto aqui, pessoal, tá bem organizado, tá limpinho. Ponto positivo também, porque uma coisa que acontece com o self-service é ficar aquela lambuzeira, porque é o próprio cliente que está pegando, está se servindo, então tem que ter esse controle, tá bom? Eu vi que ele tem tá limpinho, organizado, tem essa parte que ajuda na limpeza, né? É um material mais ajuda, e ele tem várias opções também diferentes, ó. Tem granola, creme de avelã e tal. Agora vamos para os pontos que eu melhoraria aqui nesse self-service. O que eu olharia para ele e fazia diferente? Primeira coisa, pessoal, eu arrumaria as etiquetas, colocava mais ali, mais certinho as etiquetas, falando o nome, que tá bonitinho, mas dá para melhorar. Eu vi que ele trocou algumas etiquetas, então dá para melhorar. Colocaria mais cheia, cuba, por quê? Porque quando você tem aquele visual de mais cheio, estimula o cliente a comprar mais. Lógico que vai depender do movimento da sua sorveteria. Não é deixar o complemento ali abandonado meses na sua sorveteria, que não vai dar bom, vai estragar, vai perder a qualidade. É perigoso até juntar coruncha em algumas coisas. Então, sempre ficar atento a essa rotatividade dos complementos. O que a gente faz aqui na nossa sorveteria? Quando o complemento está demorando um pouquinho sair, a gente embala ele, porciona, embala e a gente oferece como um adicional a mais ali para quem pega pote. Tá? Então, a gente não deixa ficar velho. Viu que está mais tempo ali no self-service, a gente já embala e já oferece como complemento também para não ficar muito tempo no self-service. Porque, querendo ou não, aberto, ele perde a crocância, perde ali o sabor. Então, não pode ficar muito tempo ali. E, às vezes, o sorveteiro, ele tem o self-service, coloca os complementos e esquece. Não é isso, gente. E vai colocando o novo em cima do velho e vai ficando aquela bagunça, aí fica aquele velho ressecado embaixo e não sai. Então, não é dessa forma. Tá olhando para essa visão. Outra coisa, pessoal, ele está organizado de forma não convidativa, não lucrativa, porque existe a forma correta de você organizar o seu self-service de uma forma que vende mais. O que eu faria aqui, gente? Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa foto que eu trouxe. Eu acho que é só essa. O que eu mudaria aqui? Ó, trouxe até um exemplo para vocês. Primeira coisa que eu colocarei aqui era mais frutas. Ali, a primeira coisa, com o seu cliente acabou de servir o sorvete, ele vai para a pista de complemento, a primeira base é as frutas. Aqui é no meu caso, gente, porque eu tenho mais lucro na fruta. Aí vocês têm que precificar o de vocês aí e ver qual coisa você está tendo mais lucro, tá? Mas a primeira base ali que você tem que organizar a sua pista, põe que ela é um quadrado e você tem que organizar esse quadrado. A primeira coisa que, da visão do cliente, ele acaba de servir o sorvete e vem pegando as frutas, que eu colocaria. O self-service está vindo de cá, as frutas ficaria aqui. Não sei se vocês estão vendo. Colocaria as frutas aqui, tá? É onde que eu tô tendo mais lucro. A Bianca colocou verdade, isso mesmo, gente. Eu faço isso aqui, aplico para os mentorados e dá muito retorno, tá? Então, primeira coisa, ele acabou de se servir no buffet, aqui tem que estar as frutas. E a fruta tá por último. Por que tá por último, gente? Sendo que ela dá mais lucro. Então, ela tem que estar aqui na frente,
tá? Primeira coisa, vocês organizam o seu self-service com as frutas na frente. Outro ponto, gente, os complementos mais baratos. Os complementos granulado, confeito, jujuba, paçoquinha, amendoim, tal, são os produtos que dão mais valor no ticket médio, ele aumenta ali, dão mais lucro. Ele tem que ser por segundo, tá? Então, ele ficaria aqui. E o que tá aqui, gente? Ó, tá as coisas, às vezes, até dentro aqui, mas tem aqui o creme, ó. O creme não colocaria aqui, porque o creme é mais caro. Pra gente, é muito caro, entendeu? O creme de avelã, o creme de leite ninho, amendoim, então não ficaria aqui. Não pode, de jeito nenhum, tá no meio ali ou no começo. Se vocês colocarem, prejuízo, tá? Então, vocês vão colocar as frutas, aí segundo, as guloseimas mais em conta, tá? Jujuba, o confeito, amendoim, granola, chocobol, vai ficar aqui no meio, tá bom? Aí, outro ponto importante. Aí sim, entra o terceiro passo, que é os cremes. Os cremes é por último. Por que é por último? Vocês vão entender aqui da questão das crianças. Os cremes sempre por último, tá? Tudo que for mais caro no seu self-service tem que ficar por último, para o seu cliente já tá com o pratinho cheio, veio do self-service com a fruta, ele pegou a fruta, pegou a jujuba, que é barato pra gente, pegou o amendoim, a paçoquita, pegou tudo que é mais barato, aí ele vai colocar o creme. Lógico que vai ter uns bonitos, que vai lá nos cremes, lambuza o copo e a gente tem que deixar tudo certo, ele faz do jeito que ele quiser. Mas, olhando para a visão de empreender, para a visão de ter lucro, organiza dessa forma que vai dar muito certo, tá? Então, primeiro as frutas, os complementos mais baratos e, por último, os cremes. Aí entra o quarto ponto, gente, que ninguém observa e muita gente faz errado, muita gente mesmo, que é as crianças, gente. Entendeu? Dá uma olhada aqui aonde que tá o complemento da mais colorida aqui, ó, do moço, as bolinhas, os confeitos, né, colorido. Não tá acessível. As crianças, pessoal, as crianças é mais baixinha, mais pequena. Então, aonde seria o lugar exato para colocar os docinhos para as crianças? Aqui, ó, para eles pegar mais, para eles ter alcance. Lógico que vai ter um bonitinho, um pequenininho, um pitico que vai lá e lambiscar as guloseimas. Só que, gente, pra gente que tá vendendo isso, não faz tanta diferença um docinho que ele pegar, uma balinha, isso não vai mudar nada, entendeu? Então, coloquem aqui mais acessível para as crianças. Outra coisa, entenda o seu público. Por quê? Aqui na nossa sorveteria, os nossos complementos, a maioria é linha infantil, linha para criança. Por quê? A gente estudou o nosso público, então a gente entende para quem a gente vende. Então não faz sentido eu ter muita coisa diferente no meu self-service se as crianças não vão pegar, porque o meu público aqui na minha cidade é mais infantil, é mais criança, é mais jovem, então ele gosta dessas guloseimas, desses doces aerados aí, e lógico que eu tenho também opções dos cremes e tal, então, porque aqui a minha pista é muito grande, mas se você tiver uma pista menor e seu público for mais infantil, tem opções, olha aqui para vocês verem, ele tem uma opção só colorida. Aqui na nossa sorveteria a gente trabalha com jujuba, gomas, aquelas gomas fine, goma docile, marshmallow, então é um negócio assim que fica uma loucura, bem colorido, bem chamativo. Então, no Dia das Crianças mesmo, a gente costuma fazer ainda mais opções para atrair as crianças, então, para nós está dando muito certo. Então, ficou claro para vocês? Ó, vou colocar aqui, se vocês quiserem tirar uma fotinha, pode tirar. Aqui você tem que observar a questão do fluxo do seu cliente. Você tem que falar assim, ó, eu vou entrar na minha loja, o que vem primeiro? Se eu quero vender mais self-service, o self-service tem que vir primeiro, entende? Então, ali, primeiro as bandejas, para o pessoal. Olha lá. Muito bom. Ai, muito bom, Luana. Então, primeira coisa, entenda que você vai entrar numa loja de self-service de sorvete ou açaí. Primeira coisa que você tem que observar é o fluxo do seu cliente. Se você quer vender um produto mais lucrativo, ele tem que vir primeiro na visão do seu cliente, entendeu? Então tá, tem as bandejas, coloca aí na sua mente, as bandejas tem que estar organizada, você tem que escolher o tamanho certo das bandejas para trabalhar. Aí vem os sabores. Aí outra coisa, gente, os sabores que dão mais lucro primeiro, aí os mais caros depois. É tudo organização estratégica. Aí vem os sabores, os que dão mais lucro, os mais caros depois, os para a criança, na frente, visível, é a mesma coisa organizado de forma estratégica, tá? Aí depois vem a organização da pista de complementos. Aí primeiro, a fruta, que dá mais lucro, ou os produtos seus que dá mais lucro, as guloseimas ali, os granulados, que são os mais baratos, que te dão muito lucro, e por último, os cremes, que
é menos lucro na sorveteria. Tem uns que você compra ele e vende o mesmo preço que você pagou, entendeu? Tem um creme nosso que é assim aqui na nossa sorveteria, o creme de amendoim. Às vezes ele tá tão caro que eu tenho que vender o preço que eu paguei no self-service, praticamente ganha R$ 1 o quilo, entendeu? Então, aí tá, vem os cremes e os doces coloridos na frente. Faz uma análise do seu entende para quem você está vendendo, para você poder organizar esses doces, essa pista de forma estratégica. Tá beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, bastante gente aqui. É o primeiro que está aqui participando. E quem está gostando da aula, comenta aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Nossa, bastante pergunta, gente. Eu trabalho com delivery, mas atendo em casa. Porém, eu que monto por agora. Açaí da Sul. Da Sul, isso. Açaí da Sul. Tenho self-service na minha sorveteria. Descobri que estou tendo prejuízo. Roberta do céu. Isso mesmo. Nunca precificar de forma com concorrente. Ah, eu paguei 2 e venda 4, tô lucrando. Não, gente, não é essa conta que faz. Tá? Trabalho com sorvete e sabor de fruta da região do norte. Em Sorocaba, isso? Pedidos no balcão. Eu acho que ela não tem self-service ainda, né? Como fazer um balanceamento ficar mais pesado. E isso é uma coisa muito técnica, gente. Muito técnica e eu não tenho como ensinar aqui também. Tá? Esse aqui a gente ensina para os mentorados, tá bom? Mas tem um jeito, sim, de fazer um balanceamento para você ter uma calda mais pesada, tá? Trabalho com sorvete e açaí, pego de fornecedor. Eu tenho bastante mentorado que pega de fornecedor. Sorvete meu dá em torno de 5 quilos, açaí em torno de 8 quilos, em média. Então, ainda tá legal, Thiago. O 5 quilos ainda tá dentro. O açaí que, dependendo do tamanho da caixa... qual caixa, gente? O açaí, Thiago, você tá aí... Qual o tamanho da caixa de... Porque, geralmente, o açaí é 1 por 1. Tipo, dá 1 quilo, 1 litro é 1 quilo. R$ 59,90, atualmente R$ 64,90. Mês que vem. Açaí, uai. Isso aí, pessoal. A gente também sobe o preço no inverno. Não vem comer para danar, vem. Creme de leite ninho e doce de abacaxi mescla, eu mesmo que faço. E todos amam. Tenho clientes que vêm só para comer o creme de ninho, isso mesmo. Algumas formas de você baratear é você justamente criar os seus complementos. Lógico que tem que prestar muita atenção. O complemento que eu vou fazer vai ter validade ali? Vou ter desperdício? Quanto que eu estou lucrando nesse creme? Então, sempre fazer a precificação certa. Mora em Cielândia, consegue compartilhar a receita do creme de ninho. Pessoal, mora o quê? Podias formar um grupo para trocar ideias. Claudiana, podíamos formar um grupo para trocar ideias. A gente tem um grupo da Quinta Milionária, só que aqui a gente trabalha com um grupo, tem um grupo só dos alunos, por enquanto, até porque a gente não daria conta, é muito sorveteiro, meu Deus. Quem sabe futuramente, né? Sou da menor da cidade da Bahia. Estou achando tudo tão chique. Kiwi aqui na minha cidade tá saindo R$ 34,99 o quilo. Varia muito, né, gente? Aqui, a Beatriz, R$ 40 o quilo, 25 quilos, tal. Morango, R$ 32, 4 bandejas. Esses dias a gente pagou até mais caro. Chega de conversa, vamos fazer as coisas, vem. Ali na possibilidade. Amanhã seu pai vai pegar você. Amanhã, 6 horas da manhã, você vai para a escola, você fez mala. Aqui, vai fazer 6 dias com seu pai. Então, quando o tempo ou dá muito calor, ele perde muito fácil. Ou eles maduram muito rápido, ou com frio eles perdem muito fácil. Eles não maduram, eles demoram a chegar. Então, sobe demais. Começou o inverno? Às vezes o morango varia, mas as outras frutas é de boa para trabalhar. E como conservo as balas gomo fine? Aqui eu não trabalho com algumas fine, não, porque fica horrível. Elas empedram, né? Eu gosto mais de trabalhar com a docile. Quais são as frutas, as melhores frutas para colocar? A fruta barata, gente. Aqui a gente coloca pitaia, manga, abacaxi, uva. Uva sempre tá bem acessível, aquela uva verde sem semente. E morango, tá? E kiwi. Tem um delivery, abrir um self-service muito bom, Juliana. Garrafinha de açaí é muito bom, vale muito a pena. Colocando, tal. Como conservar as balinhas finas? Já respondi. Nossa, bastante pergunta, gente. Na mentoria de vocês ensina a precificação e como balancear? Porque estou montando do zero, mas tenho uma fábrica. Sim, a gente ensina a precificação e a gente tem técnico que ensina a balancear também. Sem contar que a gente tem as nossas receitas já balanceadas. Agora, jantar e arrumar as coisas. Vem, amor. Anília, fiquei com a dúvida. Quanto aos complementos? Meu self-service é de R$ 98,50 e os complementos são livres. Tem que entender qual que é o preço dos seus complementos, Marcos. Para você entender o valor dos seus complementos, aí você vê qual complemento compensa mais trabalhar no self-service. Vou iniciar no self-service mês que vem. É bom saber que essas informações sobre peso, etc., ordem também, por enquanto sou apenas delivery, mas vou montar a minha loja no próximo mês.
é próximo de uma padaria, do açougue, porém no bairro, onde situa. Está começando agora, então aqui ela tá, vamos saber das informações. É o Gabriel, isso mesmo, Gabriel, você já começa do jeito certo. Ó, você participou da aula, já viu aqui que tem a maneira certa de organizar, tem a forma certa de você trabalhar, porque se você unindo todos esses pontos, lógico que tem muita mais coisa para aprender aí no ramo da sorveteria, só que o que eu trago aqui nas aulas é justamente essas dicas, né, para vocês aí já começar do jeito certo, igual eu falei, a aula é justamente para isso, para quem vai começar, quer trabalhar com soft service, mas não tem noção de como organizar. Então, muito bom você estar na aula de hoje, tá? Minha sorveteria ainda é na minha casa, mas eu vou colocar 1 quilo. Como precificar a junção de sorvetes, açaí, não. Gente, esse negócio é um negócio mais técnico também. Precificação vai muito além dali, tem que ser analisado vários pontos, tá? E o que a gente faz aqui? A gente tem uma planilha para ajudar nesse processo. Deixa eu ver aqui. Pitaia aqui é caro. Aqui o pessoal gosta muito de uva verde aqui também, gente. Não pode faltar uva. Depois eu te chamar no PV da mentoria. O Valdir colocou. Beleza, Valdir. Meus sorvetes e açaí são de fornecedores. Na mentoria, vocês ensinam quem revende? Como investir tudo em estoque? Sim, gente, a gente ensina, tá? A maioria do nosso mentorado hoje revende, tá? Lógico, quem tem vontade de fabricar, eu sempre vou apoiar, gente, porque a fabricação não tem boca. Para vocês terem ideia, esse dia eu postei uma foto do meu buffet, o pessoal falou assim, como você consegue ter tantos complementos aí na sua sorveteria, trabalhando nesse valor de R$ 59,90. Por enquanto é esse valor, mas a gente já vai subir, tá? Porque uma das coisas a gente fabrica, gente. Então, um sorvete que às vezes pega de fornecedor, que paga, vamos supor, R$ 20 o quilo, R$ 18 o quilo, ou até tem sorveteiro que paga mais. Aqui na nossa receita balanceada, a gente gasta R$ 8 o quilo para fazer. Então, olha para você ver o tanto de margem que eu tenho no meu self-service. Então, por isso que eu consigo trabalhar ali com bastante complementos, com uma grande variedade, porque eu fabrico também. Dá para ter lucro sendo revendedor? Lógico que dá. Hoje a maioria do nosso mentorado está lucrando sendo revendedor. Ali, precificando da maneira correta, o self-service, fazendo ações de venda, então dá para ter lucro sim. Porque quando você trabalha com sorvete fornecedor, você tem que entender que você tem que vender mais. Por quê? Porque você tem que ter mais giro. Por quê, gente? Porque vocês estão pegando sorvete, então vocês têm que ter escala para ter um bom retorno dentro da sorveteria. Só que dá sim para ter lucro sendo um revendedor, tá? Voltando aqui. Então, a gente ensina assim, tá? E para quem quer dar o próximo passo, que é a fabricação do sorvete, a gente auxilia na escolha de máquina, estudo de público, entender qual máquina você vai começar primeiro, porque às vezes o sorvete veste máquina cara demais para uma demanda que ele ainda não tem, ou ele tem uma demanda alta e compra uma máquina pequena demais, aí dá um mês, igual vocês veem, muitos sorveteiros compram a máquina aqui, um mês já está trocando, porque não soube escolher a máquina certa para trabalhar. Então, às vezes fica a máquina parada e tem um baita prejuízo, justamente por não entender a demanda da primeira máquina. Por quê, gente? Porque às vezes tem que trabalhar demais para dar conta. E uma máquina que era, às vezes, R$ 5.000 a mais só, ele pouparia pelo menos ali, no mínimo, vamos supor, uns 10 dias de serviço ali, ralando na máquina pequena. Então, a gente consegue fazer todas essas análises junto, tá? Deixa eu ver, Priscila, eu compro a caixa de sorvete R$ 120 e o açaí a R$ 100. Ainda tá um preço bacana, Priscila, tá? Porque geralmente o pessoal tá pagando 135 na caixa de 10 litros e o açaí 170, 200, dependendo da região. Olha lá, 40. Então, alguns, gente, fala para vocês que alguns dos nossos alunos mentorados, a gente nem fala para fabricar. Ou fala para fabricar um produto específico. Por quê? Porque às vezes a caixa é tão barata que, às vezes, olhando pelo trabalho que ele está tendo ali de início, ou o investimento que ele não consegue fazer ali logo de cara, acaba convencendo ele continuar pegando de fornecedor. Então, vai muito da pessoa, se ela escolhe fazer ou não, ou se tem vontade, a gente trabalha junto para ter dinheiro também, porque não é só ter vontade, tem que ter a grana ali para começar, né? Então, a gente auxilia também nesse processo. Ai, quanto você cobra na sua sorveteria? O pessoal está conversando. Então, vocês entenderam o que, gente, aqui, na Quinta Milionária de hoje? Vocês entenderam que tem que trabalhar com o produto certo, o sorvete certo, né? Escolher o complemento certo, nada de buscar ali, eu gosto disso, vou colocar, vai dar certo, não sei o que. Não, tem que sempre analisar o público que você está atendendo. Precificar certo o seu sorvete, entender que você tem que precificar certo. E outra coisa, gente, que eu falei aqui, organizar de forma estratégica para ter um bom retorno do seu cérebro. Não é só colocar ali e achar que vai funcionar, não. Tem que saber organizar de forma estratégica, tem que colocar produtos que vai fazer com que atrai o seu público, e outra coisa, tem que também fazer ações ali para estar trazendo esse pessoal para provar o seu buffet. Principalmente se você trabalha com sorvete de fornecedor, tá bom? Então, o pessoal que participou da primeira aula e o pessoal que já está aqui há mais tempo comigo, toda quinta-feira, comenta aqui para mim o que vocês achou da aula de hoje, que eu estou
Organizando. Muito boas suas dicas, muito boa aula, muito bom. Eu fico muito feliz, gente. Esse é o intuito. Beatriz, muito legal. E bora lá, gente, compartilha nos grupos do sorveteiro. Eu sei que o sorveteiro está em vários grupos diferentes. Manda lá o link do nosso Instagram, @sorveteria milionária. Para quem não segue a gente lá no Instagram, vai lá seguir. Todo dia tem conteúdo novo lá no perfil para vocês. Engaje nos meus conteúdos lá para a gente sempre estar postando mais. Isso ajuda a gente a também, né? Quando a gente tem um incentivo do pessoal, ó, tá gostando, estou aplicando, para mim tá dando certo, isso ajuda também, estimula a gente a criar conteúdo para vocês. E dúvidas também, gente. Mandem muitas dúvidas. Eu tenho dúvida disso, dúvida daquilo. Como que eu faço isso? Manda lá para mim nos meus Reels, que sempre eu vou estar selecionando uma ali ou outra, e isso me dá ideia também para criar. Porque, gente, eu vivo isso na prática. Todos os dias da minha sorveteria. Só que às vezes, para mim, é tipo assim, eu não vejo como é um diferencial, é uma coisa que vai fazer muita diferença, mas para mim é de rotina. Então, quando tem dúvida, eu falo, puxa, eu tenho isso que dá para dar certo, eu tenho isso que vai ajudar isso. Não sei se você está fingindo isso, mas então, acaba estimulando também a gente criar conteúdo para vocês. Estou iniciando agora, com o Instagram, agora, né? Mas fico feliz que vocês já viram lá no Instagram, já veio aqui, estão em busca de conhecimento, em busca de aprender. Isso mesmo, a gente sempre fala isso. Para você ter uma sorveteria lucrativa, milionária, não pode ficar parado, tem sempre que está atrás de conhecimento, coisas novas, e nunca se bloquear. Isso para mim não funciona, isso não dá resultado. Ela está falando isso porque a sorveteria dela é grande. Não, gente, hoje a gente atua com vários tipos de sorveteria diferentes, várias regiões diferentes. Então, hoje a gente tem vários alunos que são culturas diferentes, regiões diferentes, situações diferentes. Então, a gente consegue ajudar de alguma forma. Erga a mão, pede socorro lá também. Daqui a pouco a mamãe faz. Lá no direct, nas caixinhas, que eu sempre estou lá auxiliando também, tá bom? Preparei já seu prato. Então é isso, pessoal. Que fico muito feliz que vocês gostaram da aula. E bora participar da próxima Quinta Milionária, tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês. Até a próxima.